Fala galera, beleza? É o seguinte, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. E o vídeo de hoje é sobre um disco que esse ano está completando 40 anos de lançamento, que é o álbum Cinema Mudo do Paralamas do Sucesso. Para mim, assim, um disco assim, de suma importância, né, cara, para aquele cenário rock nacional que estourou, cara, né, que surgiu nos anos 80, né? Ainda de uma fase assim, ainda que estava naquele final da ditadura, né, militar, mas foi o pontapé inicial, né, cara, mesmo com toda aquela dificuldade de fazer, as bandas tinham, né, de fazer músicas com letras que passassem pela censura, ainda tinha, em álbuns futuros aconteceu, por exemplo, com o Capital Inicial, só para citar um exemplo, né, mas o vídeo de hoje é sobre o Paralamas. É um ano também que teve lançamentos, né, importantes, né, que eu ainda vou fazer vídeos também a respeito, né, de discos da Blitz, do Barão Vermelho. Mas enfim, esse daqui foi o disco assim que galgou aquela coisa do rock de Brasília, né? Apesar do Paralamas não ter sido especificamente, né, nessa época nessa vibe, né, do rock de Brasília, né, como, por exemplo, o Aborto Elétrico, como Blitz 64, né, bandas que depois geraram Legião Urbana, Capital Inicial e várias outras, né, outros sons, né, porque assim, o Paralamas, o Herbert já estava lá, já conhecia a galera e tal, mas logo ele se mudou para o Rio de Janeiro para já tentar, ele e o Bi, né. O que acontece, né, meu? Os caras fizeram lá, né, lançaram um demo, né, com Patrulha Noturna, né, que é uma música muito legal, cara, desse disco aqui, e foram tocando na rádio e logo surgiu, né, um contrato com a EMI para poder gravar esse disco, né, e é um disco, cara, muito legal, tem Cinema Mudo, né, faixa título, eles tinham muita influência de The Police na época, cara, então assim, tem vários skas, Vital e Sua Moto, cara, pô, música assim, que é homenagem ao baterista, né, que infelizmente já se foi, né, há alguns anos. Tem a Patrulha Noturna, Vovó Undina Gente Fina, esse é um nome até emblemático, porque tudo quanto é especial, alguma coisa que a Globo lança, por exemplo, né, teve alguns anos, né, que eles fizeram meio uma banda chamada WWW, que era uma banda de primos, né, que tinha, a avó deles era a Vovó Undina, né, que era a referência dessa música, né. E esse disco, assim, ele abriu aquele espaço ali, assim, pro álbum que veio depois, o Passo do Lui, que é matador, cara. Só que, assim, ele não ficou os Paralamas, assim, e o Herbert, né, cara, ele tem um lance, assim, de ajudar bastante a galera, né, cara. Ele produziu muitas coisas, né, ajudou a produzir muita coisa lá de Brasília, com o Plebe Rude, por exemplo. Ele gravou essa música, tem uma música Química, né, que ainda já existia Legião, só que ainda estava no início do embrião, e essa música ainda era do Aborto Elétrico. Foi a música, assim, que culminou com o fim do Aborto Elétrico, né, cara? Pra quem já assistiu o filme, né, sobre a vida do Renato Russo nessa fase Aborto Elétrico, pôde compreender, né, pôde ver que a polêmica, né, quando ele mostrou a música, o Fê, né, baterista lá, não gostou, odiou a música e tal, só que ele não entendeu, né, achou que fosse uma música de putaria, né, quando na verdade era uma crítica, né? E o Paralamas, ele gravou essa música, né, cara, deles, né? E então, assim, e ele começou, né, cara, se tornou bastante conhecido, começou a compor para muita gente, compôs muito pro Kid de Abelha, muito em parceria com o Leone, e por aí vai, cara. Agora, esse disco, assim, eu falar da polêmica, né, cara, os Paralamas, mesmo assim com esse lance, né, cara, do Herbert de ser amigo de todo mundo e tal, ele não escapou de uma polêmica muito grande com o Lobão, né, cara. Mas também, Lobão, pelo que você tem de conhecimento da época, né, cara, eu li o livro do Lobão ali, assim, você vê que o cara era muito louco mesmo, meu. O que acontece, né, o Lobão, ele veio meio que expulso da Blitz, né, cara, porque ele não queria, na época ele não queria assinar o contrato de exclusividade, né, com a Blitz, enquanto ele já estava gravando um disco solo, né. Os caras queriam que ele deixasse quieto o disco solo e se dedicasse a Blitz, né, ele era baterista, né.
E ele fez, né, uma maracutaia lá, de sair numa entrevista lá, que só ele falou mais que todo mundo e tal, e saiu correndo atrás de gravador e acabou sendo contratado. Durante as gravações da demo disso daí, ele disse que mostrou, segundo ele mostrou as músicas pro Paralamas, né? O Paralamas também estava em vias de gravar o disco e tal, e ele acha que tudo foi copiado desse disco. O disco do Lobão, que é a estreia, né, chama-se Cena de Cinema, e o do Paralamas Cinema Mudo, pra ele é cópia. Aí tem algumas músicas lá, por exemplo, tem uma lá que a sonoridade ele acha parecidíssima com Patrulha Noturna. Parecidíssimo para não falar plágio, né? Então ele pegou e começou a massacrar o Herbert Viana, né? De todas as formas, né? Mas felizmente isso daí, ele... Logo depois a galera viu que o cara pegava pesado demais, né? Não tinha muito fundamento isso, né? E logo isso daí cessou, né? Mas, cara, assim, são 40 anos, né, cara, de lançamento, assim, e você faz o comparativo com as bandas de hoje, né, cara, você percebe que tem muita coisa, assim, que falta, né, cara, pra essa galera, né, cara, mais assim, criatividade na hora de compor e tal, ou assim, na verdade tem, né, cara, só que não chega na grande mídia, né, mas, né, pô, vamos dar espaço agora pros caras aí novamente, né, cara, eles sempre tiveram espaço, mas vamos buscar, né, novas bandas pra isso daí. Pô, e é isso aí, galera, 40 anos de cinema mudo, muito legal, valeu, até a próxima.